Boa tarde para todos e para todas, amigos, seguidores do Evangelho da Noite. Franciscanas saudações, graças a Deus. Graças a Deus porque estamos aqui todos, reunidos, comparecendo, atendendo ao amável convite para realizarmos desta feita o culto do dia 23 de maio de 2024. Graças a Deus. E iremos iniciar os nossos amáveis estudos com uma página do livro Fonte Viva, que é a lição 76, cujo nome é, o título, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, na sua carta aos Coríntios. Eu ainda vou fazer o estudo das cartas de Paulo. São maravilhosas, são os primeiros documentos do Novo Testamento, Inclusive a primeira exegese, Foi o primeiro a tirar uma boa parte do que a gente trabalha hoje em termos da mensagem, extraída do Evangelho, dois Evangelhos do Cristo. Foi Paulo em suas missivas às diversas cidades as quais visitou. Então, por exemplo, nessa fermento espiritual, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, na primeira carta deles aos Coríntios, ele fez mais de uma, versículo 5 e capítulo 5, versículo 6. O fermento de uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia. Interferindo no centro da elaboração,
das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de formar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, e a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece-se atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, se lhe revela reto e limpo, graças a Deus. Graças a Deus, hein? E graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias, protetores e anjos da guarda, graças a Deus. Agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui aos seus pés, envoltos em luz, em paz, em amor, agradecidos por termos sido convidados para esse banquete espiritual e agradecidos por aqui estarmos, termos podido atender ao amável convite. Senhor Jesus, envolve a todos nós, Senhor, sintonizados no Evangelho da Noite, para que tudo possa sair bem. Jesus Cristo, que a tua luz possa atravessar os nossos lares físicos e espirituais, possa atravessar todos os nossos corpos espirituais, menos espirituais, possa participar de vários níveis de culto e de trabalho. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar aqui conosco nessas horas que nessa noite maravilhosa tenhamos o nosso lar visitado pelas luzes do Cristo trazidas através dessa pleiade, dessa egrégora maravilhosa, que nós possamos então termos momentos, os próximos minutos gloriosos juntos, às forças mais altas, as falanges mais altas de luz, de paz e de amor. Dá-nos a permissão, Senhor, para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje daremos continuidade
ao estudo do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 7. E hoje nós vamos ver os versículos 19 a 27, que o pastorino intitulou João, reencarnação de Elias. Na verdade, esse título vai ser desdobrado essa passagem que levou esse título é 19 a 35. Hoje nós vamos fazer 19 a 27 e no próximo culto de 28 a 35, tá? E esse trecho é descrito apenas por Mateus e Lucas. Os dois fizeram bastante texto para poder descrever isso, né? Ou seja, usaram muitos versículos, né? Para você ter uma ideia, o Mateus foi de 2 a 19, ou seja, 17 versículos, ao outro também. O outro foi aqui, ó, de 19 a 35 também, 17. Enfim, relata assim, ó, Lucas relata assim: chamando 2 deles, de seus discípulos, João enviou-os a Jesus para perguntar: és tu o que deve vir? És tu o que deve vir? Ou esperaremos outro? Quando esses homens chegaram a ele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu o que vem? Ou esperaremos outro? Na mesma hora, curou Jesus a muitos de moléstia, de flagelos e de obsessores, e concedeu visita a muitos cegos, e concedeu vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes, indo embora: relatai a João o que viste e ouviste. Os cegos vêm de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, né, desse corpo já meio flagelado, né, usado. Então, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam, e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz é o que não tropeça em mim. Tendo ido os mensageiros de João, começou a falar ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido com roupa fina? Os que se vestem ricamente e vivem no luxo? Feliz o que não tropeça em mim. Tendo ido os mensageiros, que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido com roupa fina?
Os que se vestem ricamente e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que profeta. E é dele que está escrito: eis que envio ante tua face o meu mensageiro, precisará teu caminho diante de ti. Esse mensageiro enviado preparará teu caminho antes de ti. E aí o que nós temos aqui? Tem um ensino em cima do outro, tá? Então aqui, chamando dois deles, né, de seus discípulos, chamando dois dos discípulos, João enviou-os a Jesus para perguntar: és tu o que deve vir ou esperaremos outro? É uma fala avassaladora, né? Porque chamou dois deles, de seus discípulos, de seus discípulos. João enviou-os a Jesus. Quem está chamando, você ouviu discípulo, acha sempre que é de Jesus. Mas João, a época lá de contemporaneidade com Cristo, ele tinha discípulos, e o João, ele fez o trabalho dele tão bem feito que ele deixou seguidores. Mesmo ele tendo dito, não é isso, né? Tem que olha os costumes, ver quem é que está sendo sinalizado. E ele chamava atenção, né, para o Eon e para essa questão de ser ele, né? Chamando dois discípulos aí, ele, o João Batista, enviou-os a Jesus para perguntar: és tu o que deve vir ou esperaremos outro? Por quê? Exatamente para que os próprios discípulos de João começassem a mudar o padrão vibratório deles, porque eles achavam que Jesus estava fazendo coisa demais. Eles também achavam. Então, eles estavam achando que, até porque eles eram seguidores de João, eles achavam João o máximo. E aí eles começaram meio que a desdenhar de Jesus. E aí o João o Batista, lançou essa possibilidade do Cristo explicar, colocar as coisas nas pontas da língua, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, com relação a esse ensinamento que envolve o João Batista, aquele que nasceu, que é filho de Isabel. Ele só é 6 meses mais velho que Jesus. Eles não cresceram juntos. Lembra que Isabel morava numa cidade lá longe e Maria morava em Nazaré, e que quando Maria soube que Isabel estava grávida, então ela foi lá visitar Isabel num lugar bem distante, mas Maria era novinha. Então, quando o João Batista manda os empregados deles seguirem, ela não pensava nessa parte que mesmo os empregados, pessoas não iniciadas, tinham a palavra. Então, quando esses homens chegaram a ele, disseram: João o Batista enviou-nos para te perguntar: és tu o que vem, aquele que vem sendo anunciado há mais de 1000 anos no Velho Testamento, ou esperaremos outro?
Ou você vê que o Cristo fantástico, ou esperaremos outro. Já tinham se colocado a mando do Cristo. E quer ver? Aí, para saber se eles já faziam reverência para ele ou esperamos outro. Aquilo vem sendo mandado há mais de 1000 anos. Na mesma hora, Jesus curou a muitos de moléstia. Então respondeu-lhes. Na mesma hora, Jesus curou a muitos de moléstias, de flagelos e de obsessores e concedeu vista a muitos cegos. A ação. A resposta dele foi essa ação. Então respondeu-lhes, indo embora, respondeu-lhes para os discípulos do João Batista que vieram perguntar para Jesus, só para que eles ouvissem esse jogo de cena do João Batista, perguntando para Jesus, né, quem era mais evoluído, quem é que tinha os marcadores espirituais, e para que os discípulos vissem que Jesus não estava contra João Batista, né, que eles eram contemporâneos. E aí ele fez esse monte de milagres e então respondeu-lhes, indo embora, relatai a João o que viste e ouviste. Deixa eu ver. Os cegos vêm de novo. E feliz é o que não tropeça em mim. Porque, indo embora, relatai a João o que viste e ouviste. Os cegos vêm de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, um surdo feliz, aí ele relatou ele instruiu que os discípulos de João relatassem aqueles milagres, né? Que inclusive o próprio Jesus fala para eles e está aí entre aspas, indo embora, relatai a João o que viste e ouviste. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz é o que não tropeça em mim. Aí, olha que frase maravilhosa. E, como se dissesse, abençoado, né? Feliz é o que não tropeça em mim. Tendo ido os mensageiros de João, começou a falar ao povo a respeito de João, ao povo que ficou. Porque esses mensageiros de João foram enviados por João, não eram dali. Começou a falar a respeito, tendo ido os mensageiros de João, começou a falar ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, qual grana sacudida, uma cana sacudida pelo vento. Mas que saístes a ver? Um homem vestido com roupas finas? Os que se vestem ricamente e vivem no luxo são
estão nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que profeta. É dele que está escrito: eis que envio ante tua face o meu mensageiro, que preparará teu caminho diante de ti. Aqui essa palavra mensageiro, ela é usada 2 vezes. Quando o João mandou os mensageiros dele, que aí o que acontece? São anjos, né? O contrário, assim, teria sido até mais esperado de confusão, que a palavra anjo é mensageiro. Então, quando João manda, os mensageiros são os seguidores dele, são os mensageiros dele, tá? Então, quando João designa, estou enviando meus mensageiros, né, como quem envia os anjos, uma tarefa. No caso aí é pegar lá o que está acontecendo, fazer um relato. E aí, tendo ido os mensageiros de João, ido agora embora, porque Jesus orienta eles relatarem o que eles viram. Aí, ele começou a falar a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido com roupas finas? Os que se vestem com roupas finas e vivem no luxo estão nos palácios. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que um profeta. É daquele que está escrito: eis que envio antes da tua face um mensageiro, um anjo, né? Que preparará teu caminho, teu domicílio. Então, a gente vê aqui que há um certo jogo didático para que os discípulos de João venham a assimilar Jesus. Como é que o João Batista pensou isso? Ele pegou os próprios discípulos, que eram muito ferrenhos a ele, que estavam reagindo a Jesus, né? Vinham falar: aquele outro está batizando também lá do outro lado, na água. Aquele outro faz que nem você. Por quê? Porque nós somos apegados, e o João Batista, ele exerceu lindamente, ele conseguiu captar um grande número de seguidores. Agora você vê, para você ter uma ideia, que como é que era uma coisa forte, que só foi dirimida com o tempo. Jesus morre e décadas depois, quando aquele povo estava lá evangelizando ali que já tinha saído da Judéia, né, e ali das terras onde os judeus viviam, né, Judéia e ali Israel, aquela região onde os judeus se concentravam. Quando o evangelho começa a se disseminar através de Paulo para a parte do Oriente Próximo, né, e Oriente Médio, através dos apóstolos, mas muito por oração de Paulo, que evangelizava em grego, Paulo encontra uma seita, entre aspas, né, de seguidores de João Batista. João Batista já morto, que João Batista é morto ainda, Jesus estando vivo,
essa notícia chega para Jesus, que você vê, o Batista já estava preso aí, né? Ele está fazendo essa comunicação através dos seguidores deles, João Batista, que visitavam ele na cadeia. E décadas depois de João Batista ter morrido, Cristo ter morrido, ele encontra seguidores do João Batista que conheciam a anunciação de que o Messias viria, estava próximo. Mas isso assim, 20 anos depois que Jesus já tinha morrido. E até, isso é relatado em Atos dos Apóstolos, até um casal muito fervoroso, que ajudou muito a disseminar a palavra e os ensinos do Evangelho, a vida do Cristo. E aí essa pessoa, ela vai ser instruída, dizer, olha, já veio, já foi, né? E agora deixou-nos essa mensagem aqui. Nessa época a mensagem está se abrindo, está se desenrolando através das viagens de Paulo, peregrinações de Paulo, e quando ele começa a escrever as suas cartas endereçadas às cidades as quais ele visitava, que eram cidades que tinham comunidades cristãs, e invariavelmente as comunidades cristãs estavam passando por percalços. Não era um bando de santo, todo mundo conectado com Cristo, não. Tinha um forte apelo do mundo, e Paulo começa então a, mesmo andando, viajando, se deslocando, ele respondendo às questões das comunidades, porque era a ideia também dele ter o registro, né? Ter essas cartas, são os primeiros documentos da Boa Nova. Então ele começa a falar do Cristo, das passagens e das mensagens, do que a gente poderia retirar dali. E aí ele fala quando os mensageiros de João se retiram já, com Jesus encaminha-os, né? Tendo ido os mensageiros de João, começou a falar ao povo a respeito de João, Jesus. Que aí ele começa a falar, mas quem é esse Paulo, esse João, né? Para vocês terem uma ideia, né? Que saíste a ver no deserto, uma cana sacudida. Então ele começa a dizer quem é esse Paulo, né? Um homem vestido de roupas finas, que saístes a ver? Um profeta? Aí ele responde, sim, digo-vos, e muito mais que profeta. É dele que está escrito, eis que envio ante tua face meu mensageiro, que preparará teu caminho diante de ti. Ou seja, é Jesus falando do próprio primo, né? João Batista, tá? Porque o João evangelista, o que vai escrever o último evangelho, vai escrever cartas, 2 ou 3 cartas, e vai escrever o livro que fecha o Novo Testamento e fecha a Bíblia, né? Que é o Apocalipse de João. Esse é discípulo dele, de Jesus, e ele é escolhido, né, por Jesus, tá? Ele é um primo de segundo grau, que é o João Evangelista. E quem enviou os discípulos nessa passagem, seus discípulos, é o João Batista, tá? Que também era parente de Jesus, né? Que era o filho de Isabel, que devia ser primo em segundo grau de Maria, e, portanto, o João Batista era primo de terceiro grau de Jesus. Enfim, todo mundo nasceu ali
Em Nazaré era todo mundo, direto ou indiretamente, parente de Jesus. E aí, se bem que essa prima Isabel está lá longe, né? Maria anda 150 quilômetros para encontrá-la, né? E ficar nos últimos meses auxiliando até o Paulinho Neném, o Paulinho que vai ser o Joãozinho Batista nascer. Aí ela volta para casa e tem Jesus lá em Nazaré. Lá em Belém, porque aí ela volta para Nazaré, passa uns meses lá, mas aí o José e ela têm que atender o recenseamento lá em Belém. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Vamos nos colocar de forma confortável, pensar nos nossos guias e protetores espirituais, nossos anjos da guarda. Vamos também imaginar a falange de São Francisco de Assis nos atendendo, né? Essa egrégora do Evangelho da Noite, que vai trazer até nós essas vibrações maravilhosas. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus
Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis e a toda essa espiritualidade que nos assiste, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Obrigado, Senhor, por esse banquete espiritual que acabamos de desfrutar, que nós possamos ter sido visitado pela caravana espiritual do Evangelho da Noite, de forma até a ter os nossos lares sanitizados, reenergizados e reharmonizados, que todas as pessoas que convivem conosco em nosso lar possam ter sido beneficiadas, que o nosso lar possa ter passado por esse reassentamento espiritual e vibracional, que seja mais que nunca nosso templo. Nós gostaríamos também, Senhor, de rogar por todos aqueles amigos, parentes de sangue ou vibracionais que estão no raio de alcance desse culto, que eles possam ser beneficiados, envolvidos e amparados, de acordo com os seus merecimentos e necessidades. Queremos ainda envolver o planeta Gaia, o planeta Terra, e mandar um quanto de luz para eles, Senhor. Envolver todas essas lideranças materiais que estão atuando, estão em voga no planeta, que sejam bem protegidos e amparados. Envolver todos os líderes espirituais, que todos possam ser abundantemente envolvidos e amparados, que possamos todos, Senhor, ser sintonizados nos ideais altíssimos do Cristo, nas falanges divinas. Senhor Jesus, dá-nos a possibilidade, Senhor, de levarmos para a nossa vida do dia a dia essa vibração maravilhosa. Vamos fazer 30 segundos de intervalo para poder, silêncio, para podermos colocar as nossas demandas e as nossas pedidos. Nosso Senhor Jesus Cristo, só nos resta pedir a permissão para dar por encerrado o culto da noite, o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Graças a Deus, dá-nos uma semana energizada, protegida, conduzida. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.